meio, de tal modo que eu pretendo falar dessa ética pública. E como eu disse, numa leitura jurídica do que seja essa ética pública. E quando a gente faz uma leitura jurídica, me perdoem os legalistas, me perdoem aqueles que são muito vinculados à ideia de lei. Porque quando a gente fala de uma leitura jurídica de institutos, sejam institutos inclusive da política, a gente faz uma leitura jurídica inicialmente da Constituição. Então, quando eu falo em leitura jurídica, eu estou falando inicialmente de uma leitura constitucional do conceito de ética, não individualista, mas sim pública e coletiva, no âmbito de uma atividade que é necessária, essencialmente pública e coletiva, que é a atividade da política. E quando a gente se depara com a Constituição para promover essa leitura constitucional, o que a gente vai observar? Existe na Constituição fundamento jurídico constitucional para se defender uma ética pública na política? Não tenho dúvidas, senhoras e senhores, que sim. A resposta é inequivocamente positiva. Há na Constituição previsão jurídico-constitucional de uma ética pública, de uma ética coletiva na política. E como há essa previsão jurídico-constitucional de uma ética pública ou coletiva na política, existe, sem sombra de dúvida, o reconhecimento de que a ética passou a ser um parâmetro normativo a conformar e a condicionar a própria legitimidade da atividade política. Nenhuma atividade política no Brasil, pelo menos sob a luz da Constituição de 5 de outubro de 88, será considerada legítima sem atender os parâmetros éticos jurídicos que estão previstos na Constituição. E vou apontar de maneira bastante segura, já que o nosso auditório aqui não é formado exclusivamente por juristas, mas um auditório formado na sua grande maioria por políticos, muitos dos quais, inclusive, que são da área jurídica. Eu já encontrei uma prefeita aqui antes de chegar, que foi minha aluna no curso de pós-graduação em Direito Público, da Faculdade Baiana de Direito, e ela me disse: olha, eu fui sua aluna e sou prefeita. Eu falei: mas na época que você foi minha aluna, você já era prefeita? Era, mas eu não sabia, e ela também não havia divulgado na época. É bem verdade que há políticos, prefeitos, vereadores, que são também versados em direito. Mas como há aqueles que não têm ainda um domínio do pensamento jurídico constitucional, é importante apontarmos no nosso texto da Constituição os fundamentos dessa ética pública no âmbito da atividade da política. Primeiro, deixando bem claro que a Constituição de 88 inaugurou no Brasil, uma fase da constitucionalização da política, ou da constitucionalização das relações sociopolíticas e econômicas. O que significa dizer, gente, que o discurso da política não é mais livre como outrora era considerado. O discurso da política é um discurso que tem fundamento constitucional, regramento constitucional. E é essa mesma Constituição que regula o fenômeno político, que regula a atividade política, que, de forma explícita, e vou apontar os dispositivos funcionais que prevê isso, considera a ética como parâmetro normativo que condiciona a própria legitimidade da atividade política. Nós temos no texto da nossa Constituição, no nosso longo texto constitucional, são 250 artigos na parte permanente e são 100 artigos na parte transitória. É bem verdade que os 100 artigos na parte transitória, a maioria deles já teve uma eficácia realizada. Vale dizer, a maioria desses artigos da parte transitória já exauriram a sua eficácia. Mas na parte permanente, todos os 250 artigos estão ali, em plena vigência constitucional. E à luz desse nosso texto da parte permanente, nós vamos identificar logo um dispositivo extremamente importante, que é o parágrafo 9º do artigo 14 do texto da Constituição. E esse parágrafo 9º é exatamente aquele que prevê a possibilidade de uma lei complementar federal de estabelecer outros casos de inelegibilidades com o propósito, com o fim de proteger a probidade administrativa. Aí o primeiro fundamento jurídico funcional da ética pública
no âmbito da política. O que significa dizer que a Constituição determinou ao legislador complementar a definição de inelegibilidades com o propósito de exatamente salvaguardar, de tutelar a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. A probidade administrativa, a moralidade no exercício do mandato eletivo são manifestações dessa ética pública que nós estamos aqui mencionando. Portanto, a partir desse tronco comum, a ética pública como diretriz jurídico-normativa, nós temos, desde logo, uma primeira determinação constitucional. É necessário que haja uma lei complementar definindo casos outros de inelegibilidade. Casos outros por quê? Porque há casos de inelegibilidade que estão previstos diretamente na nossa Constituição. Nós temos as inelegibilidades absolutas, que são aquelas que se aplicam aos analfabetos, que são aquelas que se aplicam aos inalistáveis, e nós temos as inelegibilidades relativas, previstas diretamente no texto da Constituição, que se aplicam ao caso de presidente, governador e prefeito para o terceiro mandato, ou seja, uma segunda reeleição, que não é possível, como todos nós sabemos, uma inelegibilidade relativa de caráter familiar, de tal modo que cônjuge, companheiro ou parentes com segundos ouvintes até o segundo grau do presidente, do governador, do prefeito, são inelegíveis no âmbito circunscricional da atuação do mandato eletivo, etc. Mas além dessas inelegibilidades absolutas e relativas que a própria Constituição diretamente prevê, ela determina que lei complementar é lei de outras. Mas com que finalidade? Proteger a ética pública, a ética coletiva, a partir da proteção da probidade administrativa e da moralidade no exercício do mandato. Esse, portanto, é o nosso primeiro fundamento constitucional extraído do texto da Constituição. Pois bem, nesse mesmo artigo 14, cujo parágrafo 9 prevê a necessidade de leis complementares, elencando outros casos de inelegibilidades, com o propósito de resguardar a ideia de ética pública, nós temos na sequência o parágrafo 10, que prevê a possibilidade de ações de impugnação de mandato eletivo. 15 dias contados da diplomação, exatamente para proteger que valores, que objetivos, além da lisura e do equilíbrio e da paridade de armas no processo eleitoral, na medida em que a ação de impugnação de mandato eletivo deve estar respaldada ou lastreada na comprovação do abuso do poder econômico, também se busca proteger uma ética pública no exercício da política, na medida em que a ação de impugnação de mandato eletivo pode ter também como lastro, como fundamento, a prática de algum tipo de corrupção. E a prática de corrupção é um desvio da ideia e do conceito da definição de ética pública na atividade política. Então nós temos dois parágrafos, o 9º e o 10º, de um mesmo artigo constitucional, o 14, o artigo 14 da Constituição, prevendo a ética coletiva como parâmetro de legitimidade das atividades políticas, inclusive com sanções duras. Mas a Constituição não ficou satisfeita com esses dois parágrafos, o 9º e o 10º desse artigo 14. Por quê? Porque logo no artigo seguinte, no artigo 15 do texto constitucional, quando a Constituição trata dos casos de perda e de suspensão de direitos políticos, ela prevê categoricamente, no inciso 5 desse artigo 15, que é a hipótese de suspensão de direitos políticos, a violação à probidade administrativa. E como já vimos, a probidade administrativa é uma manifestação, é uma expressão jurídica da ética coletiva no desempenho da atividade política. De tal sorte que há uma previsão explícita de suspensão de direitos políticos. E quando a gente fala suspensão de direitos políticos, nós vislumbramos as consequências disso. Suspensão de direitos políticos de quem ainda não exerce mandato é uma forma de interditar alguém ao exercício do mandato, atingindo a sua capacidade de ser eleito. Ou seja, atingindo os chamados direitos políticos positivos passivos, que é a capacidade de ser eleito. Não obstante isso,
quando se fala em suspensão de direitos políticos, quando o cidadão, já no exercício, titularizando o exercício de um mandato eletivo, significa dizer o quê? Imediata perda do mandato eletivo. E eu falo, gente, imediata perda, por quê? Porque nessa hipótese de suspensão de direitos políticos em razão da prática de improbidade administrativa, ou seja, violação à ideia da probidade administrativa, de quem já está exercendo um mandato eletivo, é hipótese ensejadora, não de um processo de cassação de mandato que vai ensejar uma série de providências jurídicas de responsabilidade da própria Casa Legislativa, não, mas sim de uma declaração, apenas de uma declaração da extinção do mandato eletivo. Isso porque, se nós formos associar esse artigo 15 que nós estamos comentando, inciso 5, que trata da suspensão dos direitos políticos em razão da improbidade administrativa, com o artigo 55 do texto da Constituição, que se aplica a todos os parlamentares, sejam federais, deputados federais e senadores, sejam estaduais, deputados estaduais, sejam distritais, deputados distritais, sejam vereadores, portanto, esse artigo 55 se aplica a todos os parlamentares. Existe lá a previsão da perda do mandato, a partir de hipóteses que encarecem a instauração de um processo formal de cassação, como também a partir de hipóteses que determinam a singela declaração da mesa diretora da Casa Legislativa da extinção do mandato. Eu tenho aqui uma diferença: processo de cassação com processo de extinção. No processo de cassação existe um julgamento político, de tal modo que a Casa Legislativa, a partir de seus parlamentares, vão decidir se caça ou não o mandato daquele titular, daquele parlamentar, e para cassarem, tem que decidirem a partir da maioria absoluta de seus membros. Mas eu não estou falando de cassação, eu estou falando de extinção. E quando se fala de extinção de mandato, não se fala de julgamento político, não se fala de deliberação ou decisão de maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Se fala em uma decisão meramente declaratória da mesa diretora, seja ela da Câmara para os deputados federais, seja ela do Senado para os senadores, das Assembleias Legislativas para os deputados estaduais, seja ela das câmaras de vereadores no âmbito, portanto, dos parlamentares municipais. E isso ocorre quando existe a prática de ato de improbidade, que seja a suspensão de direitos políticos, que tem que ser reconhecido por ato meramente declaratório da mesa diretora. E para combinar, porque a Constituição não para por aí, na sua tentativa de implementar a ética pública como diretriz normativa e condicionante da atividade política, ela não para por aí. Mas na frente ela vai dizer quais são as implicações, ou melhor, outras implicações decorrentes da violação pelo agente político de probidade administrativa. Vale dizer, o ato de improbidade, que é exatamente a característica da violação à ideia de probidade. A ideia de probidade decorre dessa ética coletiva, de tal modo que a violação à probidade caracteriza como uma improbidade. Lá no artigo 37, tanto caput como no seu parágrafo 4º, a Constituição ainda prevê, mantendo-se ainda fiel nesse discurso da ética coletiva como parâmetro normativo de condicionar a legitimidade das atividades políticas. O que é que diz, primeiro, o caput, a cabeça, desse artigo 37 da Constituição? Esse artigo 37 da Constituição é um dos mais importantes do texto constitucional, na medida em que ele relaciona os princípios funcionais regentes que vão governar toda a gestão pública ou coletiva no âmbito dos três poderes, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E no caput, na cabeça desse artigo 37, nós temos esses princípios que governam toda a atividade de gestão pública. O princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da publicidade, o princípio da eficiência e o princípio da moralidade administrativa. Gente, pela primeira vez na história constitucional, e reparem que a nossa história constitucional este ano completa 190 anos.
A história constitucional brasileira, neste ano, completa 190 anos. Portanto, nós não somos ainda uma criança. Já estamos bastante amadurecidos no processo constitucional. Apesar de tanto tempo ainda, né, termos muito o que construir. 190 anos de história constitucional ainda não são bastantes para se construir uma cultura constitucional no Brasil, porque ainda falta muito essa cultura constitucional. As pessoas ainda não conhecem de forma adequada e pormenorizada a nossa Constituição. Hoje pela manhã eu estava dando aula no curso de mestrado e doutorado, lá do programa da Universidade Católica de Salvador, e teve uma aluna minha que fez um comentário e mostrou, olha professor, aqui, rede social. Eu até agora estou chocado. Nessa rede social, uma pessoa, tá? Não vou nominá-la, obviamente, estava indignada porque não encontrou em lugar nenhum, em livraria nenhuma, a Constituição Brasileira de 2016. Porque na cabecinha dessa pessoa, a Constituição Brasileira de 2016 era mais atualizada do que a velha Constituição de 1988. Para essa pessoa, a Constituição é uma espécie de um livro que as editoras publicam ano a ano. Né? E isso não é só dessa pessoa. Isso é algo generalizado. E às vezes a gente fica tentando entender por que a falta de compreensão da Constituição. Né? Porque ainda não há entre nós uma cultura constitucional sedimentada, como há em outros países. Nos Estados Unidos, no Congresso norte-americano, de 10 palavras que os deputados e os senadores falam, 9 é Constitution. 9! Só uma que é para falar de política. 9 é exatamente para falar da Constituição, da pregação da Constituição, da necessidade de se implementar o discurso constitucional. E quando a gente lança os olhos para a cultura brasileira, a nossa cultura ainda é uma cultura de mera legalidade, olha lá. Porque se houver uma cultura de mera legalidade, ainda é muito melhor do que um passado recente, onde a cultura era de portarias. Mais vale uma portaria expedida por aquele dirigente daquele órgão do que a lei aprovada pela Câmara de Vereadores do município, sancionada, promulgada e publicada pelo prefeito. E mais vale uma lei do que a própria Constituição do Estado. E mais vale a lei e a Constituição do Estado do que a própria Constituição do Estado Federal ou da Federação. Um dia desses, não foi aqui na Bahia, eu estava dando aula no curso de pós-graduação em Aracaju, aqui pertinho, e um aluno, vereador, e nesse curso eu já tive vários alunos ilustres, né? Esse era vereador, mas eu tive um aluno numa turma anterior, que era o Eduardo Amorim, que era senador. Senador pelo estado de Sergipe, ainda está no curso do seu mandato, foi meu aluno, só sentava na primeira fila e discutia comigo, e debatia questões constitucionais comigo. Esse aluno vereador chegou para mim e disse, professor, olha isso aqui. Bom, como ele me mostrou, eu acreditei, né? Mas eu acreditei chocado. Uma lei aprovada não foi pela Câmara de Vereadores que ele integrava, foi por uma Câmara de Vereadores de um município vizinho, que dispunha sobre a revogação do artigo 29 da Constituição Federal. Ementa, revoga o artigo 29 da Constituição Federal. Artigo 29, pasmem, inciso 6. Aí o artigo 29, inciso 6, gente, é exatamente aquele preceito constitucional que prevê a composição das câmaras de vereadores. Né? 9 vereadores para municípios com até 15 mil habitantes. 11 vereadores para município com mais de 15 mil habitantes e menos de 30 mil habitantes. 13 vereadores e aí sucessivamente. Né? Começa com 9 e finaliza com 55 vereadores. Pois bem, essa lei municipal revogava o artigo 29, que era extremamente injusto, para alterar, portanto, a forma de composição. Ele me mostrou e disse que era verdadeiro, embora eu tenha ficado chocado. Acreditei porque ele é vereador, foi meu aluno, e imaginei que a coisa era verdadeira e não um fake, como a gente fala por aí, não é? Uma mentira inventada em redes sociais. Mas essa historinha rápida que eu estou contando é exatamente para lamentar aqui com vocês, para externalizar essa minha angústia.
Porque nós não temos ainda essa cultura constitucional sedimentada. As pessoas ainda não têm aquilo que um alemão, professor de direito constitucional, que é o Konrad Hess, fala em Wille zur Verfassung, vontade de Constituição. O que é a vontade de Constituição? É a consciência de que cada um de nós, lembrando mais uma vez Aristóteles, na condição de animais políticos, devemos ter de que aquilo de mais sagrado que nós temos em nossas vidas não é a nossa família, e sim a Constituição. Preste atenção no que eu estou falando. Não é a nossa família, e sim a Constituição. Porque a proteção da nossa família perpassa pela proteção da própria Constituição e do discurso constitucional. E nós não chegamos ainda a esse nível de desenvolvimento de uma cultura constitucional no Brasil. Mas a gente vem se esforçando, não é? Eu, como professor de Direito Constitucional há 23 anos, venho me esforçando nas salas de aula, fazendo essa pregação, não é? De uma cultura constitucional. Então nós vamos voltar para o nosso caput do artigo 37. Está lá, princípio da moralidade, algo inédito no constitucionalismo brasileiro. Ou seja, depois de 190 anos de história constitucional, eis que temos uma Constituição que inaugura algo inusitado. Considerando princípio jurídico, e princípio jurídico constitucional, o que significa dizer que está no último andar do edifício jurídico normativo daquela comunidade. Na ideia que nós temos de que a Constituição ostenta a superioridade e a supremacia jurídica sobre todas as leis e todos os demais atos da administração pública. De tal modo que a moralidade sai daquele plano meramente da exortação, da aspiração, aquele plano meramente dos valores, aquele mundo meramente axiológico, e eis que a moralidade assume uma diretriz deontológica, ou seja, do dever ser, do que é obrigatório, do que se determina, de tal modo que toda a administração pública brasileira, federal, estadual, distrital, municipal, direta e indireta, dos poderes legislativo, executivo, judiciário, se orientam, mais do que isso, se sujeitam, entre tantos outros princípios, ao princípio da moralidade administrativa. Isso é uma projeção do discurso da ética pública no espaço da política, gente. A política não é mais aquele espaço livre de outrora, é isso que todos nós precisamos nos conscientizar. A política passou a ser um espaço delimitado juridicamente pela Constituição. A constitucionalização da política já se tornou uma realidade. Não é sem fundamento, não é por acaso que toda divergência política que há no Congresso Nacional migra para o Supremo Tribunal. Sai da arena política e se judicializa para se aguardar uma decisão do Supremo. Basta lembrar da questão do processo de impeachment da presidente atual. A Câmara dos Deputados, lá conduzida pelo trator Cunha, despertou divergências entre os próprios deputados e essa situação foi judicializada. E o Supremo Tribunal, enquanto guardião da Constituição, vai ter que aplicar a Constituição. Vai ter que decidir acerca da Constituição. Eu tenho particularmente uma ressalva, não em toda a decisão do Supremo, mas em uma parte que eu achei crucial. Gente, eu como professor de Direito Constitucional, autor de livros de Direito Constitucional escritos, eu sempre defendi que uma vez autorizado pela Câmara dos Deputados, pelo quórum de 2/3 dos seus membros, a abertura do processo de impeachment contra o presidente, o Senado da República está vinculado a essa deliberação prévia da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a competência do Senado é apenas para processar e julgar, e não para decidir se abre processo ou não. A Câmara, ao deliberar pela autorização da acusação por crime de responsabilidade contra o presidente da República, já está deliberando acerca da instauração do processo. Mas quem instaura não é ela, é o Senado que instaura, é o Senado que processa, é o Senado que julga, é o Senado que decide pela absolvição, pela condenação. Aí vem o Supremo Tribunal e diz exatamente aquilo que eu já venho defendendo há décadas. Não, o Senado também tem a autoridade de deliberar pela instauração do processo ou não, ainda que contra a decisão da Câmara dos Deputados. E isso, obviamente, na minha leitura, não foi muito republicano.
O Supremo altera uma compreensão doutrinária densificada no nosso meio jurídico e abre um caminho muito perigoso para a continuidade de discussões políticas no âmbito do Senado. O Senado tem a oportunidade de, após o processo de julgamento, decidir pela absorção, mas não tem nenhuma legitimidade constitucional de deliberar mais uma vez acerca da abertura do processo, porque isso já ocorreu no âmbito da Câmara dos Deputados. Porque senão eu indago, qual é a razão da manifestação prévia da Câmara dos Deputados? Não é? Nenhuma. A prevalecer essa decisão do Supremo, nós estamos convictos que ela vai prevalecer. Então, voltando aqui um pouquinho, é isso que nós estamos aí diante. Todas as questões de política, todas elas, quando não solucionadas adequadamente na arena política, elas migram para a arena judicial. É um fenômeno que nós chamamos de judicialização da política. Eu não gosto muito desse fenômeno. Eu acho que isso cria uma expectativa muito grande em torno do Poder Judiciário e esquece da necessidade de se amadurecer melhor as decisões políticas. Eu acho que a arena política é capaz de resolver politicamente os seus problemas, os seus embates. Mas, infelizmente, a nossa cultura ainda não está devidamente racionalizada nesse sentido, de tal modo que toda a intriga política que nós temos nas corporações legislativas, elas são migradas para a discussão no âmbito do Poder Judiciário, né? E nós estamos aí vivenciando isso, não só com o processo de impeachment da presidente Dilma, como outras questões também envolvendo processo de cassação de mandato de senador, de deputado federal, etc. e etc. Muito bem, mas além do que está previsto no caput desse artigo 37, como moralidade administrativa, na perspectiva de um princípio obrigatório para toda a administração pública, nós temos nesse mesmo artigo 37, lá no parágrafo 4º, as consequências jurídicas da violação da moralidade administrativa, que a Constituição denomina de improbidade administrativa. Reparem vocês que a moralidade e a probidade administrativa são conceitos similares, enquanto projeções do discurso de uma ética pública. Então, a partir desse tronco comum, uma ética pública associada à política pública, nós temos como projeções desse discurso a probidade e a moralidade. Muito bem. Todavia, quando se fala em violação da moralidade administrativa, se fala em improbidade. Mas a improbidade não se esgota apenas na violação à moralidade administrativa. É importante esclarecer que o nosso direito considera a violação à probidade, ou seja, a improbidade administrativa, muito mais além do que a violação à moralidade administrativa. Sabe por quê? Porque considera-se no direito brasileiro ato de improbidade a violação a qualquer princípio constitucional da administração pública. A moralidade administrativa é um dos princípios constitucionais da administração pública. É um dos. Mas nós temos o princípio da eficiência, nós temos o princípio da publicidade, nós temos o princípio da impessoalidade, nós temos o princípio da legalidade. Inclusive, os tribunais se depararam com algo muito polêmico. Ora, o nosso direito considera ato de improbidade administrativa a violação ao princípio da legalidade administrativa. De tal modo que, repare, uma gestão pública que viola uma lei, essa gestão não é apenas ilegal. Essa gestão é também ímproba. E isso gera consequências terríveis, na medida em que a violação a qualquer princípio da administração pública caracteriza uma improbidade administrativa. E os tribunais tiveram que construir, a sua jurisprudência em torno disso. Vamos ter que temporizar isso aí. Como nós vamos adequar esse discurso? Para os tribunais, só se considera improbidade administrativa a violação à legalidade, quando a violação à legalidade ela for consciente e pautada numa má-fé. Ou seja, o gestor tem que ter a consciência de que ele está violando a lei. E o gestor não apenas tem que ter consciência de que está violando a lei, como ele está violando a lei porque quer para atingir fins nocivos. Má-fé. Aí, nesse caso, os tribunais vêm concordando pela prática e caracterização da improbidade administrativa, violação à legalidade. Então, já estou me encaminhando para o final. Um aviso? Pois não. Por gentileza, proprietário do... Só que não colocaram a placa
É de Vera Cruz, do município de Vera Cruz. Veículo do município de Vera Cruz, não? Ah, é Vera Cruz. Tá bom, veículo Vera Cruz. Está trabalhando a saída do estacionamento aqui da UPB, por gentileza. Quem for proprietário queira dirigir seu estacionamento. Obrigado. Foi boa essa interrupção, viu? Que aí que eu pude me tocar, que eu estava extremamente suado. Porque quem fala esquece do que está, né, acontecendo ao seu redor, suando, com sede, a gente esquece tudo. Bom, então, nesse mesmo artigo 37, eu já estou finalizando. Eu acho que quando a gente só fala de direito, às vezes a gente enche um pouco o saco do nosso ouvinte, né? Eu acho que eu já estou enchendo muito o saco de todos vocês, então eu já estou me encaminhando para o final, mas esclarecendo mais 2 pontos. Esse ponto que eu falto complementar, que além do caput do artigo 37 prevê o princípio da moralidade como princípio que governa toda a administração pública, o parágrafo 4º desse mesmo artigo 37 da Constituição prevê as consequências jurídicas do ato de improbidade. E entre essas consequências jurídicas, nós temos, além da suspensão dos direitos políticos, que já falamos quando indicamos lá o artigo 15, inciso 5 da Constituição, além da suspensão dos direitos políticos, também a perda da função pública. E quando a gente fala perda da função pública, gente, envolve a perda do mandato eletivo, envolve a perda do cargo público, seja ele de provimento efetivo, de provimento em comissão, de provimento vitalício, envolve, portanto, a perda do emprego público, e envolve qualquer atividade pública que o cidadão eventualmente esteja exercendo, além de outras consequências, como a indisponibilidade dos seus bens, como a necessidade de reparação do erário público, sem prejuízo da responsabilidade penal, por meio de ações penais específicas. Então, repare como a nossa Constituição ela é dura nessa implementação, ou pelo menos tentativa de implementação da ética pública, como uma diretriz normativa da qual nós estamos falando. E para finalizar esse passeio nos dispositivos da Constituição, eu vou exatamente apontar como o último dos preceitos previstos na Constituição, que revelam o fundamento jurídico da ética como parâmetro normativo a guiar toda atividade política, o artigo 85. E esse artigo 85, nos tempos atuais, está dando o que falar. Porque esse artigo 85 da Constituição é exatamente aquele que prevê os crimes de responsabilidade do presidente da República, que sejam o processo de responsabilização política que nós chamamos de processo de impeachment. Uma vez, minha filha de 15 anos assistindo o jornal, impeachment de Dilma, minha filha, meu pai, o que é impeachment? Eu falei, minha filha, eu acho que nem a repórter que está dando essa notícia sabe, né? O que é impeachment. Pergunte a ela de onde é que veio o impeachment, né? Se veio da Inglaterra, se veio dos Estados Unidos, se veio de qualquer outro país. Pergunte a ela desde quando o impeachment existe no direito brasileiro. Pergunte a ela o que é o impeachment, quais são os seus pré-requisitos, quais são as suas condições, quais são as suas consequências. Com certeza ela não vai saber, ela está lhe dando informação, né? E às vezes a gente fala impeachment como se fosse algo coloquial, não é? Uma linguagem que a gente usa em mesa de bar, né? Impeachment, gente, nada mais é senão um processo público de responsabilização do presidente em razão da prática dos chamados crimes de responsabilidade, que não são propriamente crimes. Essa é uma expressão equivocada que a nossa Constituição prevê. A rigor, quando a gente fala crime naquela conotação criminal, né? Crime na conotação criminal, isso até parece ser óbvio, né? Você, abestalhado, está falando crime numa conotação criminal. Mas é claro, quando a gente fala crime, qual é a ideia que nós temos imediata? De que se trata uma infração penal. E como é uma infração penal, porque tem conotação penal ou criminal, está previsto no Código Penal ou na legislação penal especial ou extravagante. Pois bem, minhas senhoras e meus senhores, crime de responsabilidade não tem nenhuma conotação penal, não tem nenhuma característica criminal. Crime de responsabilidade, na verdade, é uma infração de natureza político-administrativa que pode ensejar o impedimento do exercício das funções com a declaração da perda do cargo e da inabilitação por 8 anos para exercício de qualquer outra função.
É por isso que nós chamamos de impeachment, que é uma expressão que vem do direito inglês, antes mesmo da consagração do parlamentarismo britânico. Por quê? Porque com a instauração do parlamentarismo britânico, que se deu a partir da Glorious Revolution de 1688, o parlamento inglês passa a ter hegemonia política a tal ponto que a ideia do impeachment foi praticamente deixada de lado. Porque o impeachment existia na época que não havia o parlamentarismo, ou seja, havia o parlamento como órgão, mas não havia um sistema parlamentarista que colocava o parlamento lá no topo do processo político. De modo que o parlamento precisava de um mecanismo para controlar os atos dos ministros do rei. Nasceu com isso o impeachment, que leva à ideia de impedimento do exercício de funções, mas como um processo de responsabilização política e não criminal, de tal modo que o chamado crime de responsabilidade não é crime, é uma infração político-administrativa. E esse artigo 85, ele é emblemático porque ele define de forma não exaustiva quais seriam essas infrações políticas e administrativas. E adivinha o que é que nós vamos achar lá? Adivinha o que é que nós vamos identificar lá como infração político-administrativa que o artigo 85 chama de crime de responsabilidade do presidente da República? Atentar contra a probidade administrativa. Olha ela aqui mais uma vez. Probidade administrativa como expressão jurídica do discurso da ética coletiva. Gente, o presidente da República, no sistema presidencialista de hipertrofia do executivo que nós temos aqui no Brasil, o que é péssimo, mas nós temos aqui no Brasil, porque violou a probidade administrativa, é mais do que uma prova. É uma demonstração cristalina de uma realidade, de um contexto jurídico, de que a ética pública tem tudo a ver no espaço da política. E é possível, portanto, se tirar a presidência da República de uma pessoa pela prática de improbidade administrativa, que é considerado, portanto, como uma ofensa a esse discurso normativo da ética coletiva, que não pode mais ficar no plano meramente da filosofia, como outrora permanecia. A ética passou a ser uma exigência normativa, não mais uma exortação coletiva, mas sim uma obrigação jurídica, não só um discurso de retórica, mas sim um dever jurídico constitucional que se impõe a todo e qualquer gestor, seja a que título ele exerce o seu mandato eletivo. Por isso que eu defendo, sem sombra de dúvida, a constitucionalização da política, não ao ponto de asfixiar o espaço político, que eu acredito que seja importante e permaneça assim, mas ao ponto de corrigir os desvios, os equívocos e as falhas cometidas nesse espaço político que precisa ser preservado. E o discurso da ética, que deixa o seu plano meramente filosófico para atingir um fundamento jurídico constitucional, passa a ser algo extremamente importante para se corrigir esses desvios, se corrigir, portanto, essas disfunções desse espaço coletivo, que é o espaço da política. E concluo a minha despretensiosíssima exposição, e aqui eu fico muito à vontade para qualquer tipo de abordagem ou de debates, com inteira discussão de vocês, lembrando de um poeta e dramaturgo alemão chamado Bertolt Brecht, quando afirma o seguinte: há homens que trabalham um dia e são bons, há outros que trabalham um ano e são melhores, há aqueles que trabalham por anos e são muito bons, mas existem aqueles que trabalham por toda uma vida ou toda uma eternidade, e esses são imprescindíveis. E o que eu peço, senhoras e aos senhores, é que, de acordo com esse grande dramaturgo, sejam lutadores, lutem sempre por uma ética coletiva no espaço da política, mas não lutem um dia, não lutem um ano, não lutem alguns anos, lutem para toda a eternidade, porque só assim a sociedade vai perceber que o político se torna uma pessoa imprescindível nas nossas vidas. Grande abraço a todos vocês.